Eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, com a graça e com a paz de Cristo Jesus. É muito bom poder estar com vocês, apesar de não poder estar presencialmente, olhando em vossos olhos, sentir o calor, a amizade, ter dado um abraço, poder estar perto dos irmãos, mas este é um canal por meio do qual nós temos podido levar uma palavra, levar a nossa oração, uma música, uma inspiração para o coração dos irmãos. Mas a partir do próximo domingo, nós queremos voltar gradativamente aos trabalhos presenciais. Estamos planejando a começar novamente no período da manhã. Faremos o culto às 10 horas da manhã até às 11h15. Culto e culto infantil com as crianças. Não teremos escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical vai continuar nos moldes como está agora. O Ricardo transmite, ou o Ricardo, junto com o pastor Timóteo, eles têm a classe de escola dominical online, depois tem uma programação na quarta-feira, Pedro e o Ricardo, também é transmitido online. As Mulheres em Ação têm um grupo de oração, de intercessão às terças-feiras. Nós temos também as devocionais que devem continuar até o final do ano, todos os dias, sendo transmitido para os irmãos. E queremos reiniciar os cultos gradativamente, presencialmente, para aqueles que já se sentem mais livres para poder estar presencial, para poder estar juntos e a igreja voltar às suas atividades normais. E atendendo ao pedido de muitos irmãos, vamos fazer essa experiência pelo período da manhã. Sabemos que ainda há problemas, que ainda há pessoas doentes, ainda existem pessoas que estão sendo vacinadas, existem cuidados, cautelas que precisamos tomar, mas queremos retornar à vida, à normalidade o mais breve possível. E contamos com a participação de todos os irmãos. Nós já temos nos adaptados a trabalho, a supermercado, a saídas em outros lugares, e vamos fazer isso também com relação ao fomento da nossa vida espiritual. Essa semana eu estive fora, cuidando da saúde, de segunda-feira até quinta-feira à noite, eu e Delma, fazendo exames, consultas, ela fazendo uns exames pré-operatórios. Então eu convidei para estar conosco, para trazer a palavra esta noite para nós, o pastor Klaus Assaim. Ele é vice-reitor do CTCEB, ele é professor também no CTCEB, no nosso seminário em Anápolis, e ele é o líder nacional do movimento Brasil Precisa de um Pai. Tem dado palestras no Brasil inteiro nesse movimento. Já tivemos a oportunidade de ouvi-lo num outro momento e agora, mais uma vez, Deus vai usar este nosso irmão para trazer uma palavra ao coração da igreja. Então, eu queria orar com os irmãos agora, antes do início do nosso culto. Nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça para as coisas que vamos ouvir, a reflexão, as coisas que cantamos, as palavras que entram no nosso coração. Precisa da ajuda do Teu Santo Espírito para entendermos, para aplicarmos nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo proibidos, nenhum momento sequer a nossa igreja se calou. Mesmo separados, nós não deixamos de estar unidos. Mesmo com dificuldades e perigos, nós não tivemos medo de continuar falando da Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e buscando a Tua palavra. Mas agora pedimos a coragem do Senhor para continuar fazendo aquilo para o qual fomos chamados para fazer. E neste momento em que nós ouvimos a Tua palavra e cantamos, pedimos o auxílio do Teu Espírito para entender, para ser edificados, para aplicar essa palavra em nossos corações. Agradecemos também pela vida da Ivone, que hoje celebra mais um dia na sua vida, mais um ano, que é a bênção do Senhor, aniversário dela. Nós gostamos dela, nós a amamos, mas sabemos que o Senhor muito mais a ama. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dela. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Nadir, que está hospitalizada, fazendo exames também para uma cirurgia. Que o Senhor abençoe a Tua filha, dê paz ao seu coração, ao coração de toda a família. Prepare os médicos, prepare esse procedimento. Ajude ela nesse procedimento para que ele seja
perfeito e que a recuperação dela seja breve e seja plena. Nós pedimos também o consolo do Senhor sobre a vida do nosso irmão Ronaldo, que perdeu a sua irmã. Que a graça do Senhor repouse sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobrinhos que estão agora tão entristecidos. Que a graça do Senhor, o teu consolo, o teu conforto possa alcançar aqueles lares e aqueles corações. Nós pedimos as tuas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará, sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Vem visita tua igreja, ó bendito Salvador, sem tua graça ela murcha ficará, sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vem visita tua igreja, ó bendito Salvador. Por isso
Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora, que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou
Sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Olá, meus queridos irmãos da Igreja do Núcleo Bandeirantes, graça e paz. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Pastor Aguinaldo, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E é uma alegria sempre estar com os irmãos. Sei que os irmãos, assim como eu também, desejariam muito estar presencialmente reunidos, louvando ao Senhor, mas sei que as questões ainda, no geral, têm dificultado esse processo. Mas nós continuamos confiando em Deus, continuamos lutando pela causa do Evangelho, que essa é a nossa maior luta, esse é o nosso maior desafio nessa vida, louvar e glorificar o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor no Salmo 92. Então, mesmo aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você se concentrasse na exposição do texto, para que o Senhor fale ao seu coração, te motive e possa te levar a uma adoração genuína dentro da sua casa, nesse ambiente que você está aí, seja um tempo muito agradável na presença do Senhor. Então vamos lá? Salmo 92. Diz assim o texto: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ao Altíssimo. Anunciai de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de cordas, com saltério e com harpa, com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso.
Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltaste o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Que salmo maneiro a gente tem aqui para refletir hoje. Esse salmo está escrito aí logo depois do número. Salmo é um cântico para o dia de sábado. O costume judaico era se reunir aos sábados para relembrar a grandeza e o favor do Senhor. E nesse salmo aqui, que é muito joia, o salmista está expressando a sua gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Ele está fazendo uma reflexão sobre a vida e pensando sobre os ímpios, sobre a própria vida e sobre a grandeza e o favor de Deus. Sobre o tempo presente, das adversidades e questões dos dias de hoje, mas também ele está apontando para a eternidade, para o futuro. E penso que essa também é a dinâmica da nossa vida. Nós estamos vivendo o dia de hoje com as suas limitações, dificuldades, e a nossa tendência do nosso coração é sempre, às vezes, nos concentrarmos sobre aquilo que não está bom, que não está agradável. Ou então, corremos por uma zona de conforto e nos aconchegarmos aí, talvez, no cantinho do sofá, esperando que as coisas melhorem. Porém, o salmista, ele está vivendo uma realidade difícil, porém, desde o Salmo 90 até o 92 aqui, esses salmos têm contemplado agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito. Então, quero compartilhar aí com você alguns slides, você vai me acompanhar aí na exposição, pensando nessa temática aqui, ao Deus de toda graça. Uma reflexão no Salmo 92, uma reflexão nesse conjunto de salmos para um dia de sábado, por exemplo, que é a proposta desse texto aqui para a época, onde os judeus eles deveriam parar e os israelitas então adorar ao Senhor. Eles deveriam compartilhar com a sua família daquilo que Deus tinha feito. Tá certo que hoje em dia nós não fazemos isso com o rigor da lei que eles faziam, parar um único dia e na totalidade dele somente pensar na grandeza do Senhor. Talvez esse é um dos fatores que a gente anda tão cansado e muitas vezes tão distante da fé genuína, porque nós temos refletido um pouco sobre a grandeza do nosso Deus. Mas hoje nós vamos parar um pouco. E a semelhança do povo de Israel, pensar no Deus de toda graça. Um Deus que merece a nossa adoração, um Deus que merece a nossa exaltação, um Deus que, acima de tudo, tem cuidado de nós e de todos, e tem cumprido os seus planos de maneira excelente, de maneira exaltada, como de fato Ele é. Para o dia de sábado, nós devemos fazer uma pausa de reflexão, para exaltar o Senhor, para lembrar da sua proteção e da sua provisão. Um coração grato, ele jamais vai externar um ato de adoração sem uma reflexão profunda sobre quem Deus é. Nós não seremos gratos na nossa vida se nós de fato não reconhecermos a grandeza e a soberania de Deus, porque o nosso coração, vez por outra, nos pega peças, levando os nossos pensamentos para distante do Senhor e muitas vezes por uma perspectiva, às vezes, de murmuração e de chateação. Porém, quando a gente de fato lembra da grandeza do Senhor, lembra o que Ele fez em nossa história, o que Ele está fazendo nas nossas vidas e o que Ele fará por nós, nós então relembramos e enchemos o nosso coração de alegria e de graça. A maior trevas que a gente pode ter é uma treva do coração, é uma escuridão dentro de nós. Então esse texto de João 5 é muito interessante a gente lembrar. Quando as trevas são mais escuras, a luz se mostrará mais poderosa. Conforme João 1,5 diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A maior escuridão que a gente poderia viver ou já ter vivido é a escuridão de um coração que ainda não foi iluminado pela graça e o favor de Deus. Quando a nossa alma longe do Senhor se encontra, ela se encontra em profunda escuridão.
E é contra essa escuridão tremenda do coração do ser humano que a luz de Cristo veio brilhar para transformar a realidade do nosso ser. Então, antes de qualquer dificuldade que a gente venha a ter, nós precisamos trazer à nossa memória que o Senhor já iluminou a sua graça e o seu favor em nossas vidas. E se você que está assistindo essa palestra, você ainda não entregou a sua vida a Cristo, talvez você se encontre nessa maior escuridão que o ser humano já teve acesso, a escuridão do seu próprio coração, de uma vida sem esperança. Então o caminho continua sendo entregar a vida a Cristo, confiar no Senhor e esperar que Ele transforme essas densas trevas em luz cada vez mais brilhante. Esse salmo é um salmo de adoração ao Deus de toda graça, o Senhor que reina para sempre. Esse é o centro do salmo. O objetivo primário desse salmista aqui foi colocar-se diante do Senhor e escrever para todo o povo, para que eles parassem um dia e refletissem que o Senhor reina para sempre. Então aqui a gente tem um quiasmo muito interessante, como vários textos poéticos do Antigo Testamento. A gente tem um paralelo muito legal. Como você pode ver aí na tela, do 1 ao 5 tem a ver com louvor. Vamos louvar, eu vou louvar, diz o salmista. Lá embaixo, do 10 ao 15, ele diz, eu vou exaltar. Do 6 ao 7, o ímpio é descrito. No verso 9, o ímpio é destruído. No verso 7, na parte B, o ímpio é destruído para sempre. Enquanto no verso 8 é dito que o Senhor reina para sempre. Esse é o sentido de olharmos as coisas nessa vida e percebermos como elas funcionam. A nós cabe louvar. O início do texto diz assim, bom é render graças ao Senhor. E aqui não está dizendo o seguinte, como às vezes um ou outro ministro de louvor pode usar de maneira equivocada esse termo. O bom aqui não é bom para nós. Não é aquela ideia de, quem canta os seus males espanta. Não é isso, a ideia de, vamos cantar porque isso faz bem para nós, isso alegra a nossa alma, o nosso coração. Sim, isso acontece também, mas o centro do Salmo e de todas as Escrituras não é o coração do ser humano, é o próprio Deus. Então, quando diz aqui, bom é render graças ao Senhor, é a ideia de, é justo fazer isso, é justo louvar, é justo adorar. É bom no sentido de pleno, de justo, de correto, da coisa correta a ser feita, porque o Senhor de fato é o Deus Altíssimo. Essa é a perspectiva que deve abranger o nosso coração. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, fazer com que a obra do Senhor vá adiante é bom, não porque isso traz algum benefício para nós, não porque isso afaga o nosso ego, não, é bom porque é justo. Esse é o nosso Deus e a nós cabe adorá-lo e servi-lo com toda a nossa vida. Seguindo, então, ao Deus de toda a graça e que reina para sempre, é digno de ser exaltado. Ao Deus de toda a graça, a nossa exaltação. O verso 1, 4, 5 e 8 traz essa perspectiva, que é o Deus de toda a graça, ao Deus que nós servimos, a nossa exaltação. E aí ele coloca aqui que eu acho muito legal, pois ele é o Deus Altíssimo. 2 vezes nesse pequeno salmo, o salmista repete que Deus é exaltado, ele é Altíssimo. Isso faz toda a diferença. Nós não estamos lidando com um Deus inventado pelos homens. Nós não estamos falando e nos comunicando e vivendo em favor ou em vivendo ao redor de doutrinas criadas por homens de uma imagem de escultura. Talvez a gente foi assim anteriormente, como eu fui anteriormente, vinculado a deuses que foram invenções de homem. Mas nós estamos nos relacionando e vivendo para exaltar o Deus de toda graça, que é Deus Altíssimo. Ele diz assim no verso 1, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Verso 8, pois tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Por ele ser o Deus Altíssimo, ele é digno de ações de graças e de louvor. Com os nossos instrumentos que ajudam, então, esse momento de exaltação, mas com a nossa vida. Nós nos alegramos em Deus, que é digno de ser exaltado, pelos seus feitos que nos alegram. Pelas suas obras nós engrandecemos o seu nome e pela sabedoria que ele tem, da qual admiramos. Deus está sempre no controle. Ele é o Altíssimo. Não há peste, não há praga, não há poder, não há governo, não há ideologia,
Não há nada que se compare ao nosso Deus. Ele é o Deus de toda graça, a qual nós rendemos a nossa exaltação, pois é o Deus altíssimo e soberano sobre todas as coisas. Então, ao Deus de toda graça, toda a nossa exaltação, por ser Ele o único Deus altíssimo, digno de ser louvado, que em Cristo Jesus nos deu o privilégio de adorá-lo em espírito e em verdade. Você tem vivido assim? Quero desafiar você a pensar sobre exaltação a Deus na sua vida. Será que o que você tem vivido tem de fato exaltado o Senhor? Ou você tem optado por uma vida mais confortável, uma vida mais distante, uma vida preocupada com outras coisas importantes, mas tem talvez escorregado aí dos seus dedos essa exaltação ao único Deus Altíssimo? Lembre que o chamado de Cristo para a minha vida e para a sua vida é um chamado para segui-lo, para a vida ou para a morte. Então nós temos que focar a nossa vida em exaltar o nosso Deus em toda e qualquer circunstância. Espero que essa perspectiva anime o seu coração e te ajude a voltar talvez ao primeiro amor, aquele amor genuíno que exaltava a Deus em todas as circunstâncias, que acordava de manhã dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me concede, que terminava a noite dizendo obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que guardou-me nesse dia, me dá uma noite de descanso, e que aproveitava todas as oportunidades do dia a dia para falar desse Deus que é único, digno de ser exaltado. Ao Deus de toda graça, toda a nossa exaltação. Ao Deus de toda graça também, toda a nossa confiança. O verso 2, o 10 e o 11 falam sobre essa perspectiva. No 2 ele diz assim: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Sempre que você vê em textos poéticos essa perspectiva de manhã e noite, nós temos que parar um pouco e pensar sobre essa perspectiva da vida como um todo. Então eu pus essa frase aí para nortear o nosso pensamento. A confiança do cristão, ela é evocada no dia ruim, sobre a densa escuridão da noite ou sobre o terrível terror do dia quente e difícil, é que a nossa confiança é requerida. Não precisamos de fé para o dia bom, o dia normal, o dia natural. A nossa fé ela é evocada no dia que as coisas não estão indo bem, quando as coisas fugiram do controle, quando nossa mão não consegue alcançar aquilo que nós deveríamos fazer. Então a nossa fé, a nossa confiança é evocada. E então nós vamos mostrar aonde de fato está a nossa confiança. Se no poder do nosso braço, se no poder dos nossos recursos, se na nossa capacidade intelectual, ou se nós vamos depositar a nossa vida e nossa confiança no Senhor. Aqui a ideia é muito interessante. Nós podemos confiar em Deus porque Ele está sempre conosco. Essa é uma realidade que Jesus falou. Eu estarei sempre convosco, todos os dias, até a consumação do século. E aqui é muito joia que quando a gente percebe o que o salmista está dizendo, é tão legal, ele diz o seguinte: anunciai de manhã a tua misericórdia. Ele associa misericórdia com manhã. Por quê? Porque a ideia de ter dito, ufa, a noite difícil já passou. Então ele sobreviveu e agora, quando começa um novo dia, ele relembra que ele, confiando no Senhor, chegou até aquele novo dia. A misericórdia do Senhor o susteve durante toda aquela noite e então agora de manhã ele percebe que essa misericórdia, ela levou ele até ali. E durante a noite ele diz, a tua fidelidade, assim como nós anunciamos a misericórdia do Senhor dizendo, ufa, a noite já passou, agora a misericórdia do Senhor cuidará desse meu novo dia, durante a noite a tua fidelidade é evocada, como a ideia de que sim, Deus está comigo. Então, se a gente pensar na escuridão da noite que passou, uma escuridão fria e gelada, como, por exemplo, o ambiente de um deserto, ela passou, ufa, um novo dia começou. A misericórdia do Senhor me guardou. Agora, durante a noite, eu estou entrando numa noite e então, sim, a tua fidelidade estará comigo sempre. Então essa é a ideia de olharmos as dificuldades da vida e poder perceber que ao Deus de toda graça podemos depositar a nossa confiança, seja para viver um dia difícil da qual a misericórdia do Senhor nos assistirá, ou seja para sobreviver uma noite escura da qual a fidelidade do Senhor estará conosco. Esse é o nosso Deus,
digno de toda confiança. Ao Deus de toda graça, este é um Deus presente. Jeremias 23 diz isso. Socorro na angústia, como diz o Salmo 41. Esse é o nosso Deus. Não existe paralelo em nenhuma outra religião de um Deus que se importa nesse nível conosco, digno de toda confiança, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Então, ao Deus de toda graça, esse Deus presente, a nossa confiança. Podemos colocar nele a nossa confiança, porque é Ele quem nos dá força, diz o verso 10. Porém, tu, Senhor, exalta o meu poder como do boi selvagem e derrama sobre mim o óleo fresco. A ideia é que é Deus que dá essa força e resistência, ao mesmo tempo que Ele derrama o seu bálsamo cuidando de nós. No verso 11, ele fala sobre proteção e é muito jóia. Ele diz assim: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. A ideia aqui é um contraste direto com o verso 7 e com o verso 9, que diz que os ímpios, eles brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade. Nada obstante, eles serão destruídos. O verso 9 diz: eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Quando nós olhamos a sociedade, a gente vê a prosperidade do mal. A gente vê, de fato, pessoas que não temem a Deus, que não seguem os padrões de Deus, enriquecendo, prosperando, avançando, ocupando os cargos de influência, e a gente, muitas vezes, na nossa vida piedosa, não consegue perceber isso na nossa própria história. O Salmo 78, o Salmo de Asaf, ele compartilhou, 72, ele compartilhou que quando ele começou a olhar para a vida do ímpio e a prosperidade dele, quase que ele escorregou, quase que ele se distanciou do Senhor, até que ele entrou no santuário do Senhor e percebeu o fim deles. Como diz aqui nesse salmo, o fim dos ímpios, sem Jesus, obviamente, é a destruição eterna. Então, aqui o salmista está dizendo que é o Deus de toda graça, em quem nós confiamos, é Ele quem fornece a força e o renovo, a proteção e a salvação que a gente precisa para o dia de hoje e muito mais. É Ele que garante a nossa vida na eternidade. Ao Deus de toda graça, o único digno de cuidar hoje e garantir um futuro certo na sua presença, na sua glória. Ele é digno de toda confiança. A Ele nós adoramos, ao Deus de toda graça, nossa confiança, por ser Ele presente em nossas vidas, cuidar de nós em todas as situações e nos ter dado em Cristo Jesus a salvação. Em nenhum outro há salvação. Toda lágrima que a gente derrama hoje será um dia recolhida. Como diz lá em Apocalipse, certa vez, em um momento oportuno, o Senhor vai recolher dos nossos olhos toda lágrima. O choro vai ter passado, a tristeza vai ter passado e o Senhor fará nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. Além das expectativas que nós temos de medicina, além das expectativas que nós temos de governo, de finanças, de cuidado, de proteção, de exército, além de tudo isso, a nossa confiança está depositada no Senhor, um Deus presente, um Deus que nos fortalece, um Deus que distingue-nos dos ímpios que perecerão eternamente, como diz aqui no Salmo. Ao Deus de toda graça, a nossa esperança. Isso aqui é tão lindo e tão impactante, irmãos. No verso 12, 13, 14 e 15, ele traz a perspectiva de analisar como o Senhor traz a esperança, e é brilhante como o salmista faz isso. Lembro-me desses dois textos de Paulo aos Romanos, que mostram claramente que a nossa esperança tem uma origem, ela tem uma origem divina e ela tem um sólido alicerce, que é a pessoa de Cristo. Ele diz em 8:24, porque na esperança fomos salvos. Na esperança em Deus, que pode todas as coisas, nós depositamos a nossa vida e então a salvação chegou até nós na pessoa do Cristo. Em Romanos 15:13, e o Deus das esperanças vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo.
A presença real do Espírito Santo em nossas vidas sela essa perspectiva de esperança. Então, meus queridos irmãos, ao Deus de toda graça, relembre a fé e a esperança que você já depositou um dia nas mãos dele, e que o Espírito Santo confirme isso no seu coração nessa hora. Não há nenhuma jogada perdida aos olhos de Deus, não há nenhum acontecimento que fugiu do seu controle. Ao Deus de toda esperança, Ele é quem é capaz de encher o nosso coração de alegria e de paz no nosso crer, para que a gente mantenha a vida alinhada com o Senhor, o Deus de toda graça, o Deus de toda esperança. O verso 12, ele traz duas árvores que têm a ver com florescer, resistir e permanecer. O justo aqui é comparado a duas árvores. A primeira, talvez esteja aí na sua Bíblia como palmeira, mas é a ideia da tamareira. Essa palavra no original é a tamareira. Então, como uma palmeira que dá ali o fruto da tâmara. Ele traz essas duas árvores, a tamareira e o cedro do Líbano. É muito interessante porque elas não estão no mesmo ambiente, elas não são plantadas nos mesmos lugares. A tamareira é uma árvore de deserto, de lugar árido, de clima quente, e ela é uma árvore que quanto mais tempo ela sobrevive a esse inóspito território, mais doce é o seu fruto. Então a primeira imagem que o salmista traz é uma imagem meio desértica, onde você olha e vê algumas palmeiras e quando chega perto percebe então que é uma tamareira, você então recolhe ali as tâmaras e você prova daquele doce gosto da tâmara. E quanto mais velha a tamareira, ou seja, mais tempo ela sobreviveu a esse lugar inóspito, mais doce é o seu fruto. Então nós estamos falando aqui de uma árvore que floresce, que resiste a altíssimas temperaturas, que suporta ventos muito fortes e que ela, ao final, quanto mais tempo ela vai vivendo nesse tempo difícil, mais doce vai ficando o seu fruto. Ele faz uma comparação isso ao justo que espera no Senhor, quanto mais tempo ele vai vivendo com Deus, mesmo as circunstâncias difíceis advindo sobre a sua vida, ele então consegue produzir um fruto doce ao final, porque na verdade ele percebe que o tempo de experiência com Deus dá a ele a qualidade de uma vida cristã muito mais madura. Depois é outra imagem de outra árvore, é o cedro do Líbano. Essa já não é mais uma árvore plantada no deserto, mas ela fica nas encostas das montanhas e ela tem um tronco bem grosso, sua copa bem frondosa, mas o que chama a atenção do cedro do Líbano não é o que fica fora da terra, apesar de ser uma árvore grande e bonita, mas são as suas raízes que entranham nas pedras e nas rochas, agarrando elas com tanta força que é dito que é impossível você arrancar um cedro do Líbano com raiz e tudo. De tamanha é a força que ela se apega nas rochas debaixo dela. Então aqui a perspectiva é de uma árvore frondosa, forte, grossa e cheia de vigor, que tem as suas raízes tão entrelaçadas na rocha, ao ponto de vento nenhum conseguir arrancá-la dali, ao ponto de catástrofe nenhuma poder arrancá-la dali. Ela tem uma sólida base, um sólido apego nas suas raízes. Então aqui o justo é comparado a essa árvore que, colocada num terreno também inóspito, sem terrinha fofa, sem muita água, mas com muita dificuldade, pedras e rochas, ela utiliza das suas raízes e se agarram na rocha. Pensando aqui na perspectiva de ser Cristo a nossa rocha eterna, de ser Ele o alicerce da nossa vida, quanto mais tempo nós vamos vivendo com Ele, depositando nele a nossa esperança, mais forte ficam as nossas raízes entrelaçadas nessa rocha que é Cristo. Então aqui o salmista dá a perspectiva do justo como duas árvores que vivem em situações de dificuldades, que crescem em situação de dificuldade, de adversidade, talvez de poucos recursos, mas que ambas demonstram características tão maravilhosas dessa perspectiva de esperança. A tamareira, ao final, quanto mais tempo ela fica ali, mais doce o seu fruto. E o cedro do Líbano, quanto mais tempo ele vive nessa realidade das rochas, mais presas ficam as suas raízes. O justo é assim. Porém, só isso já seria algo maravilhoso para a gente glorificar a Deus, né? Porém, ele continua dizendo o seguinte, que essas duas árvores,
Agora no verso 13, são plantadas na casa do Senhor. Diz aí o texto: plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então agora não é mais uma árvore sozinha no deserto ou uma árvore lá no meio das rochas, num terreno difícil de difícil acesso. Agora ambas as árvores estão plantadas na casa do Senhor, na presença do Senhor. E dali, desse lugar, não mais inóspito e difícil, elas continuarão dando seu fruto e continuarão crescendo as suas raízes apegadas ao Senhor. Essa é uma realidade daqueles que confiam em Deus. Essa é a nossa esperança. Por mais difícil e inóspito que seja o nosso dia a dia, a nossa esperança está depositada no Deus de toda graça, que nos leva à sua presença, que nos permite dar um bom fruto para a sua glória, que nos permite crescer as nossas raízes e ter segurança, ter estabilidade e ter esperança. Esse é o nosso Deus, ao Deus de toda graça. Nós depositamos a nossa esperança para florescer por um longo tempo, diz aí o texto no verso 14. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, até a velhice viçoso e verdejante. E aqui, como nós já falamos, tem a ideia das duas árvores. Uma raiz mais forte com o longo do tempo, fruto mais doce com o longo do tempo. E aqui também faz um contraste direto. Assim como os ímpios que perecerão, que crescem, né? No verso 7. Ainda que os ímpios botam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Assim como os ímpios que vivem longe do Senhor, mesmo florescendo, mesmo crescendo, mesmo resistindo também às maléficas desse dia a dia da vida, ao final eles perecerão para sempre. Agora um contraste direto com o justo, que assim também vão viver as suas dificuldades, as suas lutas, mas ao final estarão na presença do Senhor e ali darão seu fruto, serão viçosos e verdejantes para sempre. Enquanto um se perde para sempre, o outro que depositou a sua esperança no Senhor floresce e tem vigor para sempre. Então aqui nós chegamos ao verso 15, compreendendo a grandeza da proposta do salmista. Ele diz assim: tudo isso acontece na vida do justo, tudo isso passa pelo nosso coração, adoração, exaltação, confiança. Para quê? Para que a gente vive vida tranquila, para que a gente possa desfrutar das benéficas dessa vida. Somente isso. Se a gente fosse somente concentrar a vida nisso, nós estaríamos igual a todos os ímpios. Mas ele diz: para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, tudo isso deve ser um motivo para que a gente deposite de fato no Deus de toda a graça, a nossa confiança, a nossa esperança, porque Ele é o único Deus reto, constante e justo. A nossa vida deve ser uma vida para proclamar. Nós devemos anunciar que o Senhor é reto, constante e justo. Ele é o único digno de ser exaltado, porque Ele é o único Deus Altíssimo. Ele é o único digno de depositarmos a nossa confiança, porque Ele é presente. Ele é o único digno de esperarmos ou depositarmos a nossa esperança, porque Ele é que nos garante a vida eterna. Então, lembrando das palavras de Jesus, não se acende uma candeia para colocar no sofá, numa sala fechada. Não se acende uma candeia para que ela fique apenas concentrada numa tela de um celular. Não se acende uma candeia, a não ser para colocar ela num lugar alto, para que todos da casa sejam iluminados, para que todos da sociedade possam ser iluminados. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder o Filho de Deus dentro de um quarto, afofado num sofá. Nós somos aqueles que vamos sair ainda hoje, nessa vida, para proclamar que o Deus de toda graça é digno de ser exaltado, é digno de depositarmos a nossa confiança, é digno de esperarmos nele. Nunca na história do mundo, talvez na nossa geração, não haverá outro momento onde a igreja se fará mais necessária, enquanto milhares de pessoas estão vivendo luto, outras milhares estão vivendo a desesperança, outras milhares não conseguem confiar em mais nada nem em ninguém, e outras tantas não sabem aonde depositar a sua esperança. Quem irá? Como diz o texto lá de Isaías 6. Quem irá? Quem há de ir por nós? Que seja você aquele que se levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim,
para exaltar o Deus de toda graça, para confiar no Deus de toda graça e para colocar a esperança no Deus de toda graça e ensinar, anunciar que o Senhor é reto, constante e justo. Ele é a esperança de toda a humanidade. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos fazer a luz de Cristo que está em nós brilhar nessa geração tão distante do Senhor. O único digno de ser exaltado, o único verdadeiramente digno de confiança e o único em quem podemos plenamente depositar a nossa esperança é o Deus de toda a graça. E assim, quero voltar aqui a tela para mim, para a gente poder encerrar. Quero convidar você a orar, primeiramente pela sua vida, para que essa ideia da exaltação, do favor e da graça chegue até a sua vida, permaneça na sua vida e que você tenha disposição de anunciar a grandeza e o favor desse Deus tão maravilhoso. Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, de toda a graça, em quem podemos depositar a nossa confiança, em quem nós esperamos, e o único digno de ser exaltado. Usa as nossas vidas, ó Pai, como instrumento de adoração ao Teu santo e bendito nome. Eu te louvo, eu te agradeço por esse tempo. Que essa igreja seja um instrumento de bênção nas Tuas mãos, para anunciar que o Senhor é reto, constante e justo, a única esperança da humanidade. Usa as nossas vidas. Assim eu oro, agradecidos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, meus queridos irmãos, mais uma vez por essa oportunidade. Que o Senhor nos conceda outras e outras para a glória e louvor do seu nome. Deus abençoe. Irmãos, um forte abraço. Até mais.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.